Boa noite, pessoal da Conexão Nikkei. É mais um prazer estar com vocês. E hoje nós queremos falar sobre a vinda de Jesus, a verdadeira luz que veio ao mundo. Nós estamos na época de Natal e vamos ver que tem certas pessoas que têm realmente um brilho diferente do que os outros. E Jesus, realmente, a presença dele mostrava uma luz diferente e essa luz influenciou nós. E hoje nós queremos falar sobre o que vinha a ser essa luz. João 1,9 fala assim: a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu creio que nesse mundo, nessa época, nós estamos vendo muitas pessoas procurando a verdadeira luz. E em Jesus nós podemos ter esta verdadeira luz. Vamos ver sobre isto, então, hoje à noite. Vamos começar com oração. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, porque Jesus é a nossa verdadeira luz. E essa luz está disponível para todos nós. E ajuda que nós possamos entender sobre esta luz e possamos encontrar essa luz. Abençoe essa mensagem e oramos por tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha gente, quando a gente fala em luz, nós temos que entender que existem também trevas. Tem certos lugares que existem trevas e tem certas pessoas que vivem em trevas. Será que você está vivendo na luz ou nas trevas? Aí a pergunta é: o que é luz e o que é trevas? Então nós vamos explicar sobre isto agora. Você sabe que na humanidade existiram certos períodos que eram períodos das trevas. Mesmo na história de Israel, nós vamos ver período da escravidão de Egito. O povo começou bem, eles foram no Egito porque estavam passando fome e lá encontraram realmente o lugar ideal para cuidar dos filhos, dos animais, um lugar de tranquilidade, mas era a profecia de Deus que eles iam para terra estrangeira, e aquele momento estava cumprindo. Mas quando estava chegando no final dos 400 anos, eles foram submetidos à escravidão. Foram submetidos, então, a trabalhos pesados, começaram a ter perseguição, houve momentos de muita dificuldade, matança de crianças, e assim por diante, e o povo estava realmente desesperado. Por favor, faça alguma coisa. Então, era o período de escravidão. Depois nós temos períodos de juízes, um período bastante conturbado da nação de Israel, em que cada um fazia o que era próprio aos seus olhos, não tinha uma direção correta do rei. Depois disso, nós tivemos cativeiro babilônico, antes disso, cativeiro assírio, e depois período intertestamental. 400 anos se passaram, mas naquela época muitas coisas da história aconteceram, coisas assim, às vezes absurdas, e o povo estava cansado, faltando alguma coisa. Nós precisamos de Messias. O povo estava ávidos procurando Messias, e quando Jesus apareceu, eles não compreenderam Jesus como Messias. Mas aqui, as pessoas que encontraram Jesus e conseguiram enxergar nele a luz, eles foram transformados. Porque a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ali. Depois disso, houve diáspora pós-intervenção humana. Realmente, o povo de romanos, eles cercaram Jerusalém, eles executaram de forma cruel, mataram muita gente, poucas pessoas escaparam, e os que escaparam se espalharam pelo mundo, e a nação de Israel deixou de existir naquela época. Depois nós vimos também o Holocausto Alemão, onde então os judeus eram levados para campo de concentração e eles também foram executados de uma forma cruel e matando homens,
mulheres, crianças, idosos, e parece ser um extermínio. Estavam desesperados sem vida. Esse é um período realmente negro da história de judeus. No nosso mundo, nós vimos também período feudalismo, onde o povo, né, foi concentrado, foi dominado pela igreja, mas de uma forma cruel. Houve perseguições, houve realmente matanças, e então foi considerado uma época negra. Época das cruzadas, depois nós podemos explicar cada um deles. Época da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, grandes pandemias, e podemos dizer que agora nós estamos vivendo num período de trevas causado por coronavírus. Então, gente, se vocês puderem entender, nós podemos estar vencendo trevas, mas você sabe que algumas pessoas, mesmo realmente nesta epidemia, estão vivendo uma época boa, uma época de presença de Deus, uma época de luz, porque aonde está Deus, ali há luz. Quais são as manifestações das trevas? A treva é a ausência da luz. Quero dizer um exemplo. Quando eu estava viajando para Haiti, eu e minha esposa, nós fomos lá em Haiti, quando houve aquela grande devastação pelo terremoto, casas foram destruídas, muitas pessoas perderam vida, perderam saúde, amputaram pés, amputaram mãos, perderam membros da família. E Haiti viveu uma época de grande problemas, mas a gente, para ir até Haiti, foi difícil, porque todos os meios de comunicação, o aeroporto fechou, e eu e a Márcia, nós estávamos indo para lá, e nós fomos até Nova York, e, teoricamente, teria, então, um voo da Nova York até Porto de Prince. Só que esse aeroporto foi fechado para justamente entrar só aviões militares que ajudariam, então, do apoio humanitário de Haiti, né? Nós queríamos ir lá, mas realmente nós não estávamos nesse grupo. Então, nós tivemos que voar até República Dominicana. E da República Dominicana, nós tivemos que pegar um ônibus que vai até Haiti, mais ou menos 6 horas de viagem. E nessa viagem, nós vimos que República Dominicana era um país pobre, humilde. Mas quando a gente entra na borda do Haiti, e passando a bordo do Haiti, nós vimos um cenário muito diferente da República Dominicana. Você lembra que a Ilha de Caribe é dividida em dois, né? É metade República Dominicana, metade Haiti, né? E quando entra no Haiti, Haiti, né, parece um deserto, mas em contrapartida, do outro lado, os campos eram verdes, né? Tinham desenvolvimento, as cidades eram maiores, tinham grandes edifícios. Mas quando a gente entra no borda, do lado do Haiti, a gente vê só mais desertos, pedras, mesmo a vegetação é bem mais escassa, né? E a gente começa a ver dentro da cidade, então, chegando lá já em Haiti, nós vimos assim muita pobreza. Digamos que Haiti é o país mais pobre da América. Foi o primeiro país a declarar independência. No entanto, foi o país onde foi dominado por muita dificuldade, problemas políticos, corrupções, e o povo vivendo na miséria. E onde, então, nós vemos assim muita disputa, né? Perigos, é isso. Quais são as características, então, das trevas?
É um período marcado por perda de esperança, por medo, desconfiança. Os valores das pessoas são desprezados. Muita injustiça, insegurança, violência, matança, onde mulheres, crianças, fracos, pobres são oprimidos. É período onde aflora o egoísmo das pessoas. Quando os tiranos aparecem, eles dominam as pessoas de uma forma deslavada. Enfim, onde Satanás opera bastante. Três coisas, né, marcam o período das trevas, dentre várias. Primeira coisa, injustiça. Segunda coisa, incredulidade. E terceira coisa, iniquidade, né? Injustiça, eu quero dizer que os governantes são voltados mais para os próprios interesses, onde a desigualdade social é acentuada, onde os pobres são explorados pelos ricos, onde a distorção de balanças, ou seja, os comerciantes, eles pesam mais, né? E mais, né? Ou seja, os produtos vêm com produtos mais caros e com menos, né? Quando os postos de gasolinas estão colocando menos gasolina e cobrando tanto, né? Quando os sistemas judiciários estão corruptos, né? Onde juízes são comprados, júris são comprados, promotores são comprados, onde os advogados são comprados, né? Então, quem tem dinheiro e pagam propina, ele sai na vantagem de uma pessoa pobre. Quando as pessoas que são verdadeiros criminosos, que fazem maldade, que realmente deturpam a economia do povo, né, não são condenados. E as pessoas que não fizeram tantas coisas ruins são condenados de uma forma injustas. O que é correto e o que é errado ficam meio confusos. Violências, guerras, matanças, violência contra a natureza, existem violências contra animais. Então, esse é o período em que há muita injustiça. Segunda coisa que a gente pode ver é incredulidade. Incredulidade pessoas não acreditam mais em Deus, nos valores de Deus, eles não respeitam os valores divinos. Quando diversão e distração, lazer atraem mais que as coisas de Deus, quando as pessoas ficam mais preocupadas com tantas coisas, mas não têm tempo para buscar a Deus. Quando outras filosofias, seitas são mais valorizadas que a própria palavra de Deus. A prática de idolatria se tornam mais evidentes do que adoração ao Deus vivo. Existem pecados dentro da igreja e a igreja perde credibilidade diante do povo. Quando instruções e ordens de Deus não são valorizados. Quando o povo não ajuda pobres, viúvas, órfãos, animais, etc. Então, um período de incredulidade. E terceira coisa que eu quero dizer é iniquidade. Iniquidade é distorção dos valores. Valores familiares são negligenciados. Existem mais divórcios que casamentos. Maridos que não respeitam mulheres e mulheres que não respeitam maridos. Autoridades perdem prestígios. Então, governantes não são respeitados, porque o povo não confia nos governos, nem nos professores, nem nos pais, nem nas autoridades policiais, nem no juiz, nem nos promotores. Os pais não são respeitados e não conseguem educar os filhos de uma maneira como deveriam. A distorção de gêneros, a questão de masculinidade e feminilidade ficam confusos. Quando há quebra de fidelidade entre as pessoas, com a sociedade, promiscuidade social é evidente, como orgias, homossexualismo e tudo mais. Disseminação de vícios, seja bebidas, drogas, games e outras coisas. Minha gente, quando existem trevas, quando o ambiente de trevas
é um ambiente que está clamando por luz. Nós precisamos de luz, né? Esse é o período que digamos que é de trevas. Eu lembro que quando eu volto para casa, às vezes eu volto meio tarde e vejo que tudo está escuro na minha casa e eu preciso acender a luz. Ou às vezes à noite eu acordo e às vezes acordo meio atordoado e nem sei onde que está, né? Se a parede está lá, se a porta está daquele lado, o banheiro do outro. E quando às vezes eu tento acordar, né, sem acender a luz para não incomodar minha esposa, acabo tropeçando em baldes, coisas que estão no chão, e aí faz barulho e fala assim, era melhor ter acendido a luz, né? Por quê? A falta de luz traz vários problemas. Nós tropeçamos, nós não temos direção, nós perdemos o senso das coisas. E realmente, como é diferente quando tem luz e quando não tem luz. Mas você sabe que Jesus é a verdadeira luz que alumia a todo homem. É a solução das trevas. Esse é Jesus. Quando nós vemos assim uma sociedade em que há trevas, nós precisamos de luz. Nós precisamos de Jesus. Jesus, ele veio aqui na Terra e nós consideramos Natal, que na verdade Natal é uma data criada. Nós não sabemos exatamente quando que Jesus nasceu. Existem vários estudos mostrando quando seria a época em que Jesus nasceu. Mas dia 25 foi determinado como, então, Natal. Mas para Jesus tornar a nossa luz, ele precisou pagar um grande sacrifício. Ele que teve que largar conforto dos céus. Ele teve que largar a sua glória, segurança, o amor, harmonia, paz, felicidade que estavam nos céus. Ele teve que largar tudo aquilo lá para vir aqui na terra. Ele veio nessa terra porque esse mundo estava perdido, estava carente do amor, estavam perdendo a razão da vida, eles estavam perdendo o senso do amor do nosso Deus, em que as pessoas estavam vivendo de uma forma miseráveis, pecadores. Ele deixou todo o conforto dos céus, ele veio aqui por nós, pequeninos, insignificantes, pecadores, egoístas, perdidos. Eu digo que nós não gostamos, né, de admitirmos que nós somos isso, né? Mas quando realmente nós não temos Jesus, nós somos perdidos mesmos, né? E Jesus, para tornar nossa luz, ele teve que pagar um preço muito grande. Ele teve que fazer um grande sacrifício. Ele teve que passar por dor. Ele teve que se humilhar bastante. E realmente, por isso, ele é um grande homem, na qual nós devemos toda a honra para ele. No livro de Mateus 4, 3 a 17, fala assim: Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Essa profecia está em Isaías 9, 1 e 2. Terra de Zebulon, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam nas regiões das trevas da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, ele cresceu em Nazaré. E depois, quando já estava com 30 e poucos anos, ele teve que passar um período no deserto, na qual ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, quando então ele foi revestido do poder do Espírito Santo, foi no batismo. E a partir daquele momento ele falou assim: o Espírito do Senhor está
sobre mim. Né? E agora vou começar a brilhar essa luz que o mundo precisa. Né? E ele foi para, então, terra de Zebulon, na terra da Galiléia, lá na parte norte de Israel. E aqui a Bíblia fala assim que o povo que jazia em trevas viu grande luz. E as pessoas que viviam nas regiões das trevas, da morte, resplandeceu-lhes a luz. Maravilhoso, né? Jesus, ele passou naquela região e ele realmente refletiu uma grande luz. Eu creio que nesta época em que nós estamos enfrentando o coronavírus, vemos muitas pessoas inseguras, com medo, solidão, preocupação. Algumas pessoas falam assim, tem uma vontade tremenda de sair, de abraçar as pessoas, mas também eu vejo pessoas morrendo, pessoas ficando doentes, e muitas coisas ruins acontecendo. E vejo também algumas pessoas que perderam empregos, outros que sofreram crises econômicas, outras pessoas estão sem perspectivas. Tudo que foi planejado, então, puxa, esse ano vai ter um ano de bastante sucesso, mas tudo isso desmoronou. Algumas pessoas perderam entes queridas. Tudo isso, nós podemos ver que existe momentos de trevas nas nossas vidas. Então, Jesus, quando veio aqui na Terra, nós vimos que ele sofreu o reflexo das trevas em si. Vamos imaginar algumas coisas. Jesus, quando estava para nascer, ele teve que ir para interior, na cidade de Belém. E por causa desse decreto romano, todo mundo teve que deslocar. E numa cidade pequena, quando começa a juntar muitas pessoas, né, não tem lugar. Jesus não teve lugar para nascer. Teve que realmente nascer numa estrebaria, junto com os animais. Aquele que era o rei dos seis, criador do universo, nasceu num lugar mais pobre. Será que isso não é reflexo de umas trevas? Ninguém conseguiu, ninguém abriu uma casa. Ninguém falou assim, espera aí, vamos abrir um canto para ele. Não, não tinha. Quando existe ambiente de egoísmo, né, nós podemos ver isso. Não tem lugar para as pessoas. Isso é reflexo das trevas. A pessoa que deveria ser mais homenageado do que outras pessoas, né, foi perseguido de uma forma deslavado pelo rei, que não queria concorrência com seus próprios filhos. Ele perseguiu para matar ele. E Jesus, né, seus pais de Jesus tiveram que fugir para outra nação, outro país, chamado Egito. E ainda esse rei, não muito contente com isso, ele causou matança de muitas crianças que não tinham nada a ver. Crianças inocentes foram mortos por causa de egoísmo de pessoa. Jesus teve que ser criado num país estrangeiro. Imagine uma pessoa que vai fugido de um lugar para outro, numa nação onde não fala a mesma língua, não tem condições financeiras, saiu porque tinha que preservar a vida. Que situação difícil, humilhante e sofrido passou. Né? Tudo isso foi um reflexo das trevas. Depois, ele voltou e cresceu como filho de carpinteiro. Né? Não teve conforto de uma família abastada. Né? Então, tudo isso ele passou. Né? Imagine só tudo isso acontecendo. Quando Jesus cresceu e começou o ministério, né, nós vimos também reflexo das trevas nessa sociedade. Uma mulher sendo pego em adultério foi envergonhada publicamente, pedida para ser condenada à morte. Jesus, ele teve que proteger essa mulher da morte. Pessoas foram discriminadas por ser samaritanos, por ser mulheres, por ser cegos, coxos,
e ele trouxe esperança para cada uma dessas pessoas. Um ambiente onde eram cobrados taxas de impostos altos e abusivos, onde tinha uma corrupção do sistema governamental, o povo estava cansado dessa exploração, onde imperava injustiça social, muita pobreza. E o que Jesus fez? Né? Ele curou cegos, valorizou as mulheres, valorizou as crianças, deu atenção a essas pessoas. Então, ele pregou o que era ser o protótipo do reino dos céus. Ele foi contra o sistema opressora e injusta da época. Ele ensinou que podemos viver uma vida simples, mas ricos em Jesus. Esta era a verdadeira luz que veio ao mundo. Por isso que quando Jesus estava passando por terra, muitas pessoas foram atrás deles. Foram atrás para serem curados. Foram atrás porque eles queriam palavras de esperança. Eles queriam ser valorizados. Eles queriam realmente que acontecesse justiça. Né? Então, todas essas coisas, eles viram uma pessoa motivo da esperança. Esse era Jesus. Jesus não tinha muito dinheiro, não tinha realmente poder político, não tinha poder policial, mas Jesus tinha uma coisa que era a influência do reino dos céus sobre a vida de uma pessoa. Uma luz que brilhava de uma forma diferente, que não brilha de acordo com os critérios desse mundo, mas que brilha de acordo com os critérios celestiais. E o que esse Jesus fez por nós? Ele deu a sua vida por nós, por mim e por você. Ele tornou o nosso Salvador. E ele falou assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós podemos viver nesse mundo injusto, esse mundo que não tem perspectiva do futuro, mas nós podemos viver com esperança. Nós podemos viver com alegria. Nós podemos viver sentindo paz dentro de nós. Nós podemos viver numa perspectiva celestial. Nós podemos dizer: eu não tenho muita coisa, eu sou pessoa humilde, mas eu sou uma pessoa valorizada, graças a Deus. Eu tenho uma alegria tremenda. E a verdadeira alegria é aquela alegria que começa dentro do nosso coração, não começa de fora para dentro. Não é bens, não é prestígio social, econômico, político, mas é um prestígio que vem de Deus mesmo. E a valorização de Deus é uma valorização muito mais importante do que a valorização dos homens. Né? Então, lembro que quando eu recebi Jesus no meu coração, eu senti uma paz muito grande de mim. Né? Eu senti dizer, agora sim eu posso viver uma vida em que Deus está vivendo conosco. Cada um de vocês podem viver essa vida. Né? E esta luz pode iluminar a sua vida. Para que esta luz ilumine em vocês, vocês precisam começar a fazer algumas coisas, né, que nós não estamos acostumados. A primeira coisa é arrependimento. Aqui, mais uma vez, lendo Mateus 13:17, fala assim: Jesus deixou Nazaré e foi morar em Capernaum, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam nas regiões das sombras da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A verdadeira luz é a luz do reino de Deus em vocês. Mas para que realmente nós pudéssemos, então, ter essa luz de Deus refletindo em nós,
nós precisamos passar por processo de arrependimento. Dizer, Senhor Deus, perdoe meu estilo de vida, perdoe do que já fui no passado. Eu quero realmente entrar no seu reino de uma forma santa. E eu quero pedir perdão dos meus pecados. Não são muitas pessoas que vão encontrar essa luz. Mas as poucas pessoas que encontrarem essa luz, eles serão muito felizes, muito alegres. E eu quero dizer que essa luz está disponível para nós. E eu quero que cada um de vocês que estão assistindo esta mensagem hoje possam experimentar desta verdadeira luz. E a segunda coisa é, uma vez que nós temos esta luz, nós temos que fazer com que essa luz brilhe através de vocês. Mateus 5, 14 e 16 fala assim, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vocês, né, que têm Jesus dentro de vocês, vocês são luz. Não porque nós temos alguma coisa, porque Jesus brilha através de você. Né? E que realmente nossa luz brilhe através das trevas desse mundo, através das boas obras. Através das obras que Jesus faria se estivesse aqui na Terra, através de vocês. Porque nós somos representantes desta luz dos céus aqui na Terra. Né? Que nós possamos ser esta luz. Louvado seja o seu nome. Que Deus possa, então, refletir essa luz nesse Natal. E que nós que somos cristãos, aí, que ainda não estamos brilhando conforme nós deveríamos, vamos refletir e dizer a verdadeira luz que veio a esse mundo possa brilhar, então, nesse mundo, como Jesus brilhou. Vamos orar, então? Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, porque a verdadeira luz que ilumina o mundo, ilumina as trevas, veio aqui na Terra. Obrigado, porque Jesus veio aqui na Terra. E também Jesus está convocando todos nós para que nós pudéssemos brilhar nas trevas desse mundo. Porque realmente, quando muitas pessoas começarem a iluminar nessa terra, essa terra será mais claro do que deveria, Senhor Deus. E pedimos, Senhor Deus, que nós cristãos possamos realmente refletir muito grande essa luz nessa terra. E transforma nós. E ajuda que realmente nós possamos permitir essa luz de Deus brilhar em nós. Obrigado por esta palavra de esperança. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.